Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. No episódio de hoje, falo sobre a grande estreia de Demon Slayer nos cinemas japoneses, James Gunn deixando a porta aberta para Henry Cavill voltar ao DCU, a série live action de Assassin's Creed, The Odyssey, novo épico de Christopher Nolan fazendo história antes mesmo de estrear e muito mais. Vamos lá? Começando o podcast falando sobre a DC. Em uma entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused, com matéria do Omelete, o James Gunn comentou sobre a polêmica saída de Henry Cavill do papel de Superman quando tivemos a troca da antiga DC para o DCU. De acordo com o diretor e chefão do estúdio, ele afirmou que a situação foi bem injusta com o ator, falando inclusive sobre o sentimento dos fãs e toda a polêmica que foi a saída do ator do papel, inclusive com as cenas pós-créditos de filmes que nunca deram em nada. Enfim, ele falou bastante sobre essa situação e revelou que já conversou diretamente com Cavill e que não vê problema nenhum em escalá-lo para um outro papel dentro desse novo DCU. Nas palavras do James Gunn, ele disse que adoraria colocar o Henry em alguma coisa. Porém, até o momento não temos nenhuma nova informação sobre isso. Inclusive, o próprio Cavill já foi especulado na Marvel, então teremos que aguardar um pouquinho para confirmar essas informações. Ainda na mesma entrevista, com matéria também do Omelete, o James Gunn confirmou que o filme The Authority perdeu seu roteirista, mas para um outro projeto dentro do DCU, que aparentemente foi algo bom. Gunn classificou o desenvolvimento do filme como uma estrada dura, mas demonstrou entusiasmo com o novo trabalho do roteirista, que ainda é mantido em sigilo. O grupo, que promete ser um supergrupo mais brutal e cínico em relação à Liga da Justiça, vem enfrentando alguns contratempos, mas, por enquanto, permanece como estreia prevista dentro do DCU. Falando agora sobre a Marvel, em entrevista ao Comic Book, o diretor de Quarteto Fantástico, Matt Shakman, confirmou que não dirigiu a cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E seguindo o que aconteceu em Thunderbolts, essa cena foi dirigida e comandada por Joey e Anthony Russo, os diretores de Vingadores Doomsday. Inclusive, a cena foi gravada durante as filmagens do novo filme. Shakman elogiou os irmãos Russo, dizendo que eles acompanharam as gravações do Quarteto Fantástico para entender bem os personagens e garantir que houvesse uma boa transição para eventos futuros. Ainda de acordo com o diretor, a cena pós-créditos funciona como uma passagem de bastão entre os diretores e prepara o terreno para a participação do quarteto em Doomsday e Guerras Secretas. De acordo com algumas pessoas que já assistiram ao filme, aparentemente teremos 2 cenas pós-créditos. Então, se você for ver o filme essa semana, que tem estreia para o dia 24 de julho, já vai sabendo que teremos essas 2 cenas pós-créditos. Falando agora de um clássico dos anos 90, o Capitão Planeta, um desenho que fez bastante sucesso aqui no Brasil, ganhará uma série live action pela Netflix. De acordo com o Deadline, a empresa garantiu os direitos para desenvolver a série e a adaptação será escrita por Tara Hernandes, responsável por Mr. Davis, e produzida por Greg Berlanti, do Arrowverse, além de contar com o Leonardo DiCaprio na produção da nova série. Essa não é a primeira tentativa de levar o personagem para o cinema ou para a TV. Inclusive, a versão anterior, que estava em desenvolvimento para o cinema, teria Glenn Powell como o protagonista, mas o projeto foi arquivado e o co-roteirista John O'Matt atuará como produtor nessa nova série. Ainda não temos elenco, previsão de estreia ou detalhes sobre o tom da série. Ator responsável por todo o universo de Godzilla no Japão revelou que tem planos para o desenvolvimento da sequência de Shin Godzilla, um filme de 2016 dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higuchi. A informação foi confirmada pelo próprio diretor executivo do estúdio durante uma entrevista à Bloomberg, com matéria do Cinepop. O executivo também comentou os projetos em andamento do Godzilla, incluindo a continuação de Godzilla Minus One, o
filme de sucesso que inclusive ganhou o Oscar de efeitos visuais em 2024. Shin Godzilla revitalizou o personagem com uma abordagem um pouco mais política da história do personagem e acabou abrindo um universo chamado Shin Japan Heroes, ao lado de Shin Ultraman, Shin Kamen Rider e Evangelion 3.0 mais 1.0. Por enquanto ainda não temos informações de elenco, roteiro e nem mesmo o retorno da equipe original. E pela primeira vez na história, um filme ganhou a pré-venda um ano antes da sua estreia. Trata-se de The Odyssey, o novo longa de Christopher Nolan, que terá sessões em IMAX 70mm nos Estados Unidos e já tem as sessões esgotadas. De acordo com The Hollywood Reporter, a produção será a primeira filmada 100% com câmeras IMAX em 70mm, graças a algumas atualizações técnicas feitas especialmente a pedido de Nolan após o sucesso de Oppenheimer, o polêmico diretor de Oppenheimer, né? O filme adaptará o clássico grego Odisseia e tem um elenco estelar, que conta com Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth e Jon Bernthal, além de outros. A produção conta com um orçamento de 250 milhões de dólares, o maior da carreira do diretor. Um pequeno teaser foi exibido durante algumas sessões de Jurassic World Rebirth e já circula online após o vazamento. A estreia está marcada para o dia 17 de julho de 2026. E após quase 5 anos em desenvolvimento, a série live action do game de sucesso Assassin's Creed foi oficialmente aprovado pela Netflix e contará com Roberto Pattinson de Westworld, David Wiener de Halo e The Killing como criadores, showrunners e produtores executivos do live action. De acordo com o The Hollywood Reporter, a trama é descrita como um thriller de ação de alto impacto centrado no conflito entre duas facções secretas que disputam o futuro da humanidade. É bom lembrar que o game já ganhou uma adaptação para os cinemas que não foi muito bem recebida pelos fãs e pela crítica. E outro personagem que ganhará um live action é The Legend of Zelda. De acordo com a própria Nintendo, com informações do Omelete, o game designer Shigeru Miyamoto confirmou que o live action dos games tem seus protagonistas definidos, com a atriz Bo Bradson, uma atriz inglesa de 21 anos, escalada como a Zelda, e é conhecida por trabalhos como Three Girls and the Jet e Os Riddle and New, e o papel de Link será interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, ator britânico de 16 anos que dublou Pinóquio no live action da Disney, além de atuar em A Maldição da Mansão Bly. O filme será lançado nos cinemas no dia 7 de maio de 2027 e é mais uma das apostas para o cinema da Nintendo em parceria com a Sony Pictures. E Juiz Dredd, um filme baseado em HQs que já teve duas versões no cinema, uma com Sylvester Stallone em 95 e outra em 2012 com Karl Urban, ganhará agora mais uma nova adaptação através do diretor Taika Waititi, responsável por Thor Ragnarok e Jojo Rabbit. De acordo com o Jovem Nerd, o projeto será escrito por Drew Pearce, roteirista de Hobbs and Shaw, e o dublê, que foi estrelado por Ryan Gosling. Por enquanto, não temos elenco nem data de estreia, mas a ideia é reimaginar o personagem clássico, um agente da lei em um futuro distópico onde a violência é extrema. Apesar disso, alguns fãs da HQ estão com um pouco de receio, já que Taika Waititi ultimamente tem se envolvido em alguns projetos que não estão avançando, como foi o caso do live action de Akira e os filmes de Star Wars que estão em desenvolvimento há alguns anos. Então é bom aguardar para termos mais informações. Falando agora um pouquinho do cinema nacional, a atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro no ano passado e indicada ao Oscar por Ainda Estou Aqui, foi anunciada como jurada oficial do Festival de Veneza de 2025, que ocorrerá entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro de 2025. De acordo com a Omelete, ela integrará o júri ao lado de nomes como a diretora francesa Stéphane Brice, a italiana Maura Del Piero e o cineasta romeno Christian Mungiu, além da atriz chinesa Zhao Tao. E agora algumas notícias sobre animes. O estúdio Kara, que tem como presidente Hideaki Anno, responsável por Neon Genesis Evangelion, integrará a diretoria da Production IG, que é responsável por produções como Ghost in the Shell, Psycho Pass e Haikyuu, além de Kaiju número 8, sucesso recente da empresa. A novidade foi revelada um mês após o anúncio de uma aliança com a Sanrio, dona de Hello Kitty, que se tornará uma das maiores
maiores acionistas da controladora ID Port. Em janeiro, a Production ID chegou a confirmar que iria absorver a Signal MD para melhorar a sua rentabilidade. A informação foi trazida pelo Anitrends. E Cyborg 009 Nemesis ganhará um novo anime baseado no mangá clássico. O anúncio foi feito no dia 19 de julho, a data que é considerada o dia de Cyborg 009 e marca o 71º aniversário do início da serialização original, que começou em 1964. A produtora celebrou os 60 anos da franquia e agora promete um novo passo para os soldados ciborgues. Essa não é a primeira adaptação ao longo das décadas, incluindo séries animadas e filmes entre 66 e 2017. E fechando as notícias sobre animes, o novo filme de Demon Slayer, O Castelo Infinito, capítulo 1, arrecadou incríveis 1,7 bilhões de ienes, cerca de 10,5 milhões de dólares, no seu primeiro dia de exibição no Japão, superando o recorde anterior, que era da própria série, o Mugen Train. Em menos de 2 dias, a arrecadação já ultrapassou os 3 bilhões de ienes, com um fim de semana que promete números ainda maiores. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Forbes, o filme do anime já superou até mesmo o Superman, que vem sendo considerado um sucesso de crítica e público. Os analistas estimam que, com base no desempenho inicial, o filme pode chegar perto dos 700 milhões de dólares globalmente, superando o anterior, que chegou a 485 milhões de dólares em 2020. Ainda de acordo com a Forbes, o filme conta com nota de 9,4 de 10 no IMDb, superando inclusive Um Sonho de Liberdade, que tem 9,3. A animação vem sendo considerada um sucesso de crítica e público e, novamente, marca um impacto do estúdio, que é famoso pela sua animação bem bonita e diferente que marcou história. Inclusive, esse é o primeiro capítulo de 3 filmes que terá lançamentos em 2027 e 2029. Indo agora para as estreias da semana, ou melhor, a grande estreia da semana, Quarteto Fantástico Primeiros Passos chegará aos cinemas no dia 24 de julho, com pré-estreia no dia 23. Com um vibrante cenário de um mundo retrofuturista inspirado nos anos 60, o filme apresentará a primeira família da Marvel, que conta com Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, Sue Storm, interpretado por Vanessa Kirby, John Storm, interpretado por Joseph Quinn, e Ben Grimm, o Coisa, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, enquanto eles enfrentam seu desafio maior e assustador até agora. Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força de seus laços familiares, eles devem defender a Terra de um deus espaciais voraz chamado Galactus e seu enigmático arauto, a surfista prateada. E se tudo isso já não fosse ruim, eles terão ainda que enfrentar problemas pessoais. O filme tem direção de Matt Shakman e você já pode garantir os ingressos em pré-venda na ingresso.com. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta enviar uma mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou no Spotify, para que assim a Era do Pixel chegue a mais pessoas. Um ótimo final de semana e até a próxima e fui!